Pai, Senhor, meus irmãos, eu me chamo Johnny de Souza e eu queria trazer uma palavra de Deus para você, uma reflexão que está baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 4. E enquanto você procura, eu quero te dizer que nós enfrentamos sim momentos difíceis, as coisas estão sérias na nossa nação, ou melhor, no mundo inteiro, pandemia, isolamento social, ou a economia entrando em colapso, mas nós reconhecemos a soberania de Deus, não entendemos os seus desígnios, mas nos curvamos diante da majestade do senhorio do nosso Deus e entendemos que o que Ele fizer é o melhor. Ele é o Senhor da história. Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Filipenses é uma das cartas tidas como cartas da prisão. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai notar que no final de Atos, Paulo está preso, uma prisão domiciliar em Roma, e nós acreditamos que nesse período ele escreve 4 cartas: Filipenses, Filemão, Colossenses e Efésios, que são as que nós chamamos de cartas da prisão. Filipenses, meus irmãos, Paulo teve contato com a igreja de Filipos em Atos capítulo 16. A gente tem um episódio lá que ele liberta uma moça que tinha um espírito de adivinhação, é açoitado, preso. Deus intervém, tem um terremoto, o carcereiro tenta suicidar-se, Paulo prega o evangelho para ele se converte. Depois Paulo exige que os magistrados venham eles mesmos soltar ele, eles ficam desesperados porque prenderam um cidadão romano, ele e Silas, e tem aquele negócio todo. E a igreja de Filipos é uma igreja que sempre ajudou Paulo, tanto financeiramente como em oração, é uma igreja que sempre ajudou, acolheu, que sempre gostou do ministério de Paulo. E dessa vez ela manda, através de Epáfras, uma boa oferta para Paulo. Paulo fica muito contente. E o texto diz que alguma coisa aconteceu lá, que Epáfras quase morre, ele chega lá doente, mas ele escapa. Só que Paulo manda ele de volta, e manda ele de volta com essa carta, a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses trata de vários assuntos, desde a unidade, humildade, também tenta reconciliar alguma liderança lá que está em crise, mas também é uma carta que trata de alegria. Nessa carta, Paulo usa essa palavra 14 vezes. Paulo usa a palavra alegria. Você pode marcar na sua Bíblia, está bem lá, fácil de achar. Procurar 14 vezes. Paulo usa essa palavra alegria, às vezes em verbo ou de outro modo, mas ele usa 14 vezes. E eu acho interessante que Paulo está preso. Ele está preso, mas ele escreve uma carta e ele fala de alegria. Alguns vão chamar a carta aos Filipenses a carta da alegria. Alegria. E no texto que a gente leu, o verso 4, ele começa com o imperativo, onde Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha bem, Paulo está dizendo: olha, vocês devem se alegrar. Alegrem-se sempre no Senhor. O que eu acho interessante é que ele está preso. Paulo está preso e ele está escrevendo para o pessoal lá que está solto. Lógico, estão passando algumas provações, algumas lutas, até Paulo chega a dizer que eles foram escolhidos para sofrer, para passar a luta, lógico, para a glória de Deus. Mas Paulo está preso e está escrevendo. Paulo está na incerteza se vai ser liberto ou se vai ser martirizado. Mas ele está escrevendo para ele se alegrar. No capítulo 1 ainda, Paulo diz assim: olha, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o maior progresso do Evangelho. Foi o que aconteceu. A gente tem um naufrágio, açoites, rejeição, perseguição, prisão. E isso aí tudo tem contribuído para o maior progresso do Evangelho. Por causa das minhas cadeias, alguns irmãos eles têm mais ousadia para pregar, para falar do Evangelho. Olha a visão que Paulo tem da dificuldade, a visão que ele tem da situação que ele está passando e como ele enxerga a mão de Deus na história e consegue ver Deus tornando isso em algo produtivo, em algo bom. Algumas pessoas estão sendo influenciadas positivamente por causa da cadeia de Paulo. Ele diz: alegrai-vos no
Senhor. Perceba que ele não diz, ó, alegrem-se qualquer coisa, procure alguma coisa para te distrair, vão atrás de ser feliz a qualquer custo. Não, ele diz, ó, alegrem-se no Senhor. Hoje em dia nós encontramos essa palavra um pouco desgastada. O homem tem buscado alegria em todo canto e não tem encontrado. Ou melhor, como disse C.S. Lewis, ele tem encontrado alegria em qualquer coisa, ele preenche isso fácil demais. Qualquer coisa alegra por um momento o coração do homem. Ele não tem um gosto aguçado por coisas maiores, por coisa excelente. Ele faz uma ilustração, ele compara uma criança fazendo umas casinhas de barro na periferia, dizendo que ela está muito feliz, mas porque ela nunca conseguiu, nunca pôde ir à praia para fazer lá na areia do mar, os castelozinhos de areia. Ele compara ao ser humano que se alegra com qualquer coisa e não pode desfrutar da alegria plena que só pode ser gozada em Deus. Só podemos encontrar alegria de verdade em Deus. O Catecismo Maior de Westminster começa com uma pergunta: qual o fim principal, supremo principal do homem? E ele mesmo responde que é glorificar a Deus e gozá-lo, ou alegrar-se nele para sempre. Esse é o fim do homem. Essa foi a finalidade, ele dá alguns versículos lá, a finalidade da nossa existência. Esse é o propósito da nossa vida. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para todo sempre. E nós só podemos encontrar, como eu já disse, alegria plena em Deus. John Pipe, ele chega a defender algo chamado, que ele chama de hedonismo cristão. Hedonismo é a busca do prazer. Ele diz que a busca do cristão é encontrar prazer, alegria plena em Deus. Ele chega a dizer lá, Deus é melhor do que isso, Deus é melhor do que aquilo. Ele começa a citar coisas que para o homem dá muita alegria e diz, olha, Deus é melhor do que isso tudo. Nós só podemos encontrar alegria plena em Deus. Ele diz o seguinte também, ele diz que Deus ele é mais glorificado na minha vida quando eu sou totalmente satisfeito nele, quando eu encontro plena satisfação e alegria plena em Deus. Ele diz, Deus é mais glorificado em mim dessa maneira. E eu acredito que John Pipe está certo. Nós precisamos buscar essa alegria, alegria em Deus, porque somente se nós nos alegrarmos em Deus, é que, independente do que aconteça à nossa volta, a gente vai conseguir ser feliz. Porque essa alegria em Deus, ela é incircunstancial, ela independe do que aconteça à nossa volta. Tiago, na sua carta, ele chega a dizer que nós devemos ser felizes por causa da provação. Pedro também tem essa mesma ideia na sua carta, e Lucas relata Pedro também falando isso, juntamente com João, depois deles serem açoitados pelo Sinédrio, e ele diz, olha, se ache feliz porque você foi achado digno de padecer por Cristo. Isso é uma alegria que a gente não consegue entender plenamente se a gente não gozar dessa alegria em Deus, em Cristo. É uma alegria que o mundo não pode entender. Richard Baxter, ele falando sobre os mártires que são queimados, mártires, ele chega a dizer que o mártir ele consegue encontrar alegria mesmo diante das chamas em Deus. Ele diz, olha, debaixo da chama tem carne igual a nós, mas ali há uma alma que mesmo nas chamas, sendo queimado, ele consegue gozar da alegria em Deus. A gente tem Policarpo de Esmirna, que segundo John Stott falando, citando ele, vai dizer que ele, quando chega lá, no momento também de ser queimado, ele agradece a Deus porque ele foi achado digno de ser contado com os mártires, de tamanha honra. Observe esse tipo de alegria. Uma alegria, meus irmãos, que independe da própria vida ou da própria morte. Uma alegria que ela é encontrada plenamente em Deus. O próprio Paulo, ele chega de, olha, não sei se o melhor é eu partir, estar com Deus, ou ficar aqui e edificar vocês. Por todos os lados eu me encontro em aperto. Que alegria é essa que independe da situação? Essa é a alegria, meus irmãos, que tem que encher o nosso coração nesse momento difícil, que é o momento que a gente está passando. Uma alegria em Deus. Somente Deus ele pode satisfazer o nosso coração. Nós possamos pedir a Deus para inclinar o nosso coração a encontrar prazer nele e nele somente. Vamos continuar olhando o texto que diz que a moderação de vocês seja conhecida por todos. D.A. Carson vai dizer que a palavra moderação aqui
ela dá uma ideia de você abrir mão de alguns direitos seus em prol de outro. A Bíblia NVI, ela vai traduzir a mesma palavra por amabilidade, dando a entender que você está falando de algo em relação ao próximo, de você abrir mão de alguns direitos seus. Você tem o direito, mas você prefere abrir mão deles em prol do próximo. Eu acho interessante o que John Piper fala sobre isso, sobre o amor, a definição de John Piper de amor. Ele vai dizer que amor é você estar transbordando de alegria em Deus e esse transbordar atingir, alcançar outras pessoas. Isso é a definição dele do amor cristão, do amor de alcançar outras pessoas. Olha o que o texto continua dizendo. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E aqui, meus irmãos, eu percebo o ímpio numa grande dificuldade, porque o ímpio não tem esperança. Nós que somos da fé, a gente tem essa esperança. Spru chega a dizer e não entender como é que o ímpio pode ser feliz se ele não tem essa esperança. Nós temos a esperança da volta de Cristo, de um momento onde ele vai voltar a arrancar a sua igreja da terra, onde todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas e tudo mais. Nós temos essa esperança. Mas vamos olhar agora o verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Esse é algo difícil. Não se preocupar, não ser ansioso, não ter medo. Algo bastante difícil nos nossos dias. O próprio Senhor Jesus, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele fala do lírio, das aves, e dizendo do cuidado de Deus. A gente não deve ficar ansioso, preocupado por causa do cuidado do nosso Deus. Mas vamos continuar olhando o texto. Mas em tudo seja conhecido diante de Deus o pedido de vocês pela oração, pela súplica, com ação de graça. Ele está dizendo, vocês não devem andar ansiosos, vocês não devem ficar preocupados, porque vocês já entregaram a Deus em oração, vocês já oraram, vocês já suplicaram diante de Deus. E você ficar ansioso, ficar preocupado ou com medo, é falta de fé, é duvidar, e você não pode fazer isso. Acredite em Deus, você já entregou em oração. A oração aqui, eu não estou falando de você colocar Deus na parede, você exigir seu direito, não. Mas estou falando de uma confiança. Jesus orou no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por que nós não precisamos ficar ansiosos, ou preocupados, ou com medo? Porque a gente entende que o que Deus fazer é o melhor e que a vontade dele é o melhor para a nossa vida e não a nossa. O que nós temos que fazer é nos curvar diante da vontade dele, nos dobrar e reconhecer que ele é que sabe o que é melhor. Lógico, o melhor da perspectiva dele, não da nossa perspectiva. Mas vamos lá. Versículo 7. E diz assim, se nós fizermos isso, se a gente confiar nele, se a gente não ter medo, se a gente entender que o plano dele é melhor, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Perceba que agora ele fala de uma paz, mas não de qualquer paz. Ele não está falando não está falando de ausência de guerra, ausência de dificuldade, não. Ele está falando de uma paz que exerce todo entendimento, uma paz que nós só podemos gozar em Deus. Se a gente olhar as cartas do Novo Testamento, ele começa graça, paz, sempre paz, falando dessa paz que somente Deus pode nos dar, irmãos, mesmo diante dessa dificuldade que nós estamos passando. Desse momento difícil, a gente pode ter paz, porque o apóstolo Paulo, ele diz algo fantástico na sua carta aos Romanos. Ele diz que nada nos separará do amor de Deus. Ele vai dizer, tribulação não vai, angústia não vai, perseguição não vai, espada não vai, perigo não vai, altura não vai, profundidade não vai, principados ou nenhuma criatura pode nos separar do grande amor de Deus, irmãos. Nós podemos ter paz até mesmo diante da morte, porque o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que o aguilhão da morte ele foi vencido. Jesus, ele venceu a morte com a sua morte na cruz. Nós não precisamos ter medo, a gente pode ter paz. Mas isso, aí você diria, irmão, mas isso é difícil, é complicado. O verso 8 a gente não leu ainda, mas a gente vai ler agora. Olha bem. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ele está dizendo assim, nós devemos olhar para as coisas celestiais,
as coisas que valem a pena, para a eternidade. Devemos pensar na eternidade, irmãos. Aí o verso 9. E o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e ouviram em mim, isso põe em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Olhe para a eternidade, pense nisso. Nós só podemos vencer, irmãos, a dificuldade e conseguir ter paz e alegria se nós pensarmos na eternidade, pensarmos nas coisas de Deus, se nós encontrarmos alegria plena em Deus, irmãos. Nós precisamos encontrar satisfação plena em Deus. Eu quero, antes de eu encerrar, ainda olhar com você o texto do capítulo 3 de Colossenses, para a gente linkar, para a gente conhecer. Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do céu, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Há algo bem melhor, meus irmãos, para todos nós. Devemos nos despreocupar um pouco com as coisas terrenas e pensar nas coisas eternas. Não estou dizendo que nós não devemos buscar o nosso pão diário, que nós não devemos buscar algum crescimento. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você não deve se preocupar com a sua família. Mas eu estou dizendo que tem um objetivo bem maior. Charles Spurgeon, do seu sermão, ele aplica dizendo que nós cristãos devemos ter algo mais elevado do que essas coisas para nos preocuparmos. A gente deve nos preocupar com as coisas que glorificam Cristo, já que nós somos comprados pelo seu sangue. Devemos pensar no próximo, ou nas coisas celestiais, em fazer coisas para a glória de Deus, é o que ele queria dizer. Os puritanos, eles tinham um texto que diziam que eles, depois de o homem regenerado, ele tem o gosto, acurado, ele tem o gosto melhor pelas coisas, que se alguém lhe desse todo o mundo e oferecesse o mundo inteiro, não conseguia comprar um puritano. E se alguém lhe tirasse, todo mundo não lhe fazia falta, porque ele era totalmente satisfeito em Deus. E nesse momento de dificuldade, de difícil que nós estamos passando, não tem determinação sua, não tem eu não aceito, eu determino, você pode ficar cantando na janela que não vai adiantar. O que nós devemos fazer é nos satisfazer em Deus. Deus, ele tem que satisfazer o nosso coração. Nós devemos pedir a Deus: Senhor, me ajuda a me alegrar em Ti. Me ajuda a desfrutar da alegria desse relacionamento que eu tenho contigo. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude a enxergar a beleza dele mesmo, a enxergar toda a formosura, toda a glória de Deus, e que isso venha alegrar o nosso coração. Que Deus em Cristo abençoe você, que você possa pensar nisso, nessa alegria indizível, nessa alegria que você pode sentir mesmo diante da dificuldade, mesmo desse momento difícil, nós podemos encontrar alegria plena em Deus, a paz do Senhor, e que Deus em Cristo abençoe você.